Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre posições para parto. Cada momento do parto, o bebê está numa posição diferente. É importante que a gente entenda essas posições para cada fase do trabalho de parto. É diferente, por exemplo, o posicionamento de um bebê numa fase latente e numa fase de expulsivo, né? Então aqui nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma prática uma posição para cada fase do trabalho de parto, para você poder ajudar, né? Uma forma que você pode facilitar o seu parto e às vezes até prevenir algum obstáculo, algum problema. Posicionamento é algo muito importante no parto, então vamos aprender mais. Antes de te mostrar essas posições, eu queria conversar um pouquinho com você sobre parto ativo. É um conceito muito importante que também tem a ver com posicionamento e que é algo prático que você vai poder usar no seu trabalho de parto. Quando eu tô acompanhando o parto, por mais que eu entenda de mecânica do parto, por mais que eu entenda de posicionamentos, que eu tenha muito essa parte técnica, o mais importante de tudo isso é que esse parto se desenvolva de uma forma instintiva, ou seja, que essa mulher encontre as melhores posições dela. Quando eu falo de mecânica, fica muito exato, né? Toda a situação ali ela é exata, ou seja, levanta uma perna, vai acontecer isso no ligamento, fica na ponta do pé, ou enfim, fica muito técnico mesmo, né? O parto em si, ele tem muitas variáveis, tem muitas coisas que influenciam ali, então não é só algo, um objeto que você mexe, né? Então uma parte importante de tudo isso é a mulher entender que o corpo vai dizer qual a melhor posição, qual o melhor movimento. Antes de ensinar uma posição específica para o parto, eu quero que você aprenda a escutar o seu corpo. Sim, a observar o que te deixa mais confortável, o que te traz mais necessidade de ajustes, o que faz com que você se sinta descansada, o que faz com que tenha mais pressão na pelve. Tudo isso, esse autoconhecimento do seu corpo, vai facilitar lá na hora do parto para você ouvir o seu corpo, para você entender o que você precisa, se precisa ficar em pé, se precisa ficar deitada, se precisa agachar, se precisa rebolar. Então, isso é mais importante do que uma posição em si, uma posição técnica em si. Quando eu tô acompanhando o parto, antes de aplicar qualquer técnica, eu estimulo essa liberdade para a mulher, né? Eu estimulo esse movimento da mulher. E justamente esse conceito de se movimentar no parto é o que eu estava falando do parto ativo. A importância de você se movimentar no trabalho de parto. A posição do bebê vai ajudar bastante no desenvolvimento do parto. É uma das engrenagens do funcionamento do parto. Esse posicionamento é sim importante. E conforme o parto vai se desenvolvendo, essa posição ela vai ficando diferente. Em cada momento existe uma posição específica e facilitadora do parto, digamos assim. Então, quando a gente se movimenta no parto, a natureza ela é perfeita, ela dá essa vontade para a mulher de se movimentar, né? Então, quando a gente se movimenta no parto, seja caminhando, seja fazendo aquilo que te dá vontade, você está automaticamente trabalhando esse posicionamento, você está ajudando, favorecendo esse melhor posicionamento do bebê. Isso mostra também o quanto é antiquado a forma que estamos acostumadas a ver do parto mais medicalizado, onde a mulher fica deitada e ela não tem liberdade de movimento, onde por conta disso a experiência dela de parto também é mais difícil, geralmente mais dolorosa, geralmente com mais obstáculos. Então é muito antiquado isso. O parto ativo, ele fala que a mulher ela tem que se movimentar livremente, escutando as necessidades do seu corpo. Então existem momentos em que sim, vai ficar deitada, ou vai ficar sentada, ou vai ficar debruçada no momento de descanso. Existem momentos que vai ficar agitada, andando para lá e para cá, não encontrando nenhuma posição. Existem momentos onde ela começa a se posicionar para parir, onde o bebê vai emergir ali. E tudo isso está relacionado com o movimento. Enquanto o parto vai se movimentando, a mulher também vai se movimentando e fazendo os ajustes internos sem perceber desse melhor posicionamento do bebê. Meu primeiro conselho aqui então é esse. Se você perceber num determinado momento que faz muito tempo que você está na mesma posição, né? Já deu para descansar, o que você pode fazer para ajudar é mudar de posição.
ou ir para uma outra posição de descanso, ou realmente ativar e caminhar. Então lembre-se disso, o movimento favorece o trabalho de parto. Nas primeiras fases, que é a fase de pródromo e latente, o que a gente vai buscar é um alívio da dor. Ali o posicionamento em si não é tão importante, eu não preciso colocar o bebê em nenhuma posição específica. A gente precisa trabalhar o movimento para aliviar a dor. E é exatamente isso, o movimento dispersa a dor. Movimentar o quadril, rebolar, no momento que a contração está vindo, às vezes também agachar, um agachamento simples, pode te ajudar a aliviar essa dor. Já numa fase ativa do trabalho de parto, a gente vai pensar sim no posicionamento do bebê. Nesse momento, provavelmente o bebê ainda está alto, ele não entrou no canal do parto. Você está na fase da dilatação, você está abrindo o caminho para o bebê passar. Então, nesse momento, a gente vai pensar em movimentos que façam o bebê fazer o primeiro encaixe na bacia, é a primeira descida. E essa descida você pode fazer com movimentos de anteversão e retroversão do quadril, fazendo movimentos para frente e para trás com o quadril. Esse movimento você pode fazer na bola, trazendo para frente e para trás, ou em pé, flexionando os joelhos um pouquinho e trazendo a pelve bem para frente e o bumbum depois bem para trás, fazendo esse movimento. Não é a perna que se movimenta, é a região do quadril. E se puder, ou se houver uma necessidade de um avanço técnico aí, uma necessidade que esse bebê desça, no momento da contração, se você conseguir segurar o quadril para frente, né? Você contrai o glúteo e segura durante a contração, e quando passar a contração você relaxa. Isso pode ajudar o bebê a descer também. Agora a gente vai para o momento da transição, onde a gente está mudando de fase. No momento da transição é o momento que as mulheres sentem um sono, né? Sentem aquele cansaço. É o momento que ela vai passar pelo portal, então é o momento onde o mental, o emocional estão muito ativos ali, e o foco é nesse momento emocional mesmo. Então a gente vai buscar posições de descanso, que vai trazer um descanso para esse momento do parto. Quem conseguir se deitar, pode se deitar de lado e colocar uma almofada entre as pernas, assim. Isso pode ajudar também nesse momento de descanso. Quem não conseguir se deitar, pode tentar a posição da sereia, que é com uma perna para um lado, assim, e fica um tempo assim, dá para descansar, dá para... já vejo muitas mulheres dormindo nesse momento, né? E depois de um tempo a gente troca o lado e faz com a perna do outro lado. E por último agora a posição do nascimento, a gente está no expulsivo. No expulsivo a gente precisa fazer a abertura final, aquela abertura do nascimento mesmo, né? A parte de baixo da bacia. E para você abrir essa parte de baixo da bacia, você tem que agachar empinando o bumbum vai para trás. Não é descer até o final, não é descer até o chão. É colocando o bumbum para trás, você vai respirar e vai perceber que a força ela vai para trás, ela vai para baixo. Essa posição ela faz uma abertura nessa fase final da bacia, que é onde o bebê vai estar nesse momento, né, a altura dele, o que facilita ali no momento do nascimento. É importante que você treine essas posições antes do trabalho de parto, porque no trabalho de parto o movimento ele não fica tão simples assim. Por exemplo, levantar uma perna é algo muito difícil na hora do expulsivo. Se você nunca fez essas posições, na hora do trabalho de parto vai ser mais difícil ainda. Então que você treine para que você tenha um repertório ali na hora do trabalho de parto e você poder fazer essas posições para facilitar. Mais uma vez eu vou reforçar aqui, o importante não é ir com o pensamento técnico dessas posições. O mais importante é que você tenha um trabalho de parto ativo, com bastante movimento e momentos de descanso também. Mas se algum momento precisar, você tem esse conhecimento que você pode aplicar ali na hora e pode ajudar muito, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, não se esquece de se inscrever no canal, porque a gente vai ter mais conteúdos falando sobre preparação para parto humanizado aqui. E segue a gente também no Instagram, @meupartohumanizado, onde eu posto o dia a dia ali da preparação para parto das mulheres. Muitas dicas, muita informação importante para você viver o seu parto respeitoso, para você se sentir confiante na hora do seu parto. Aproveita e escreve aqui nos comentários qual que é a sensação que você teve quando você fez essas posições. Se você realmente utilizou alguma no seu trabalho de parto, eu quero saber, tá bom? Um beijo e até mais!